Saudações, meus lindos amores, aqui é a Amy Made. Como vocês estão? É ótimo ver vocês e sejam bem-vindos de volta. Certo, meus amores. Hoje nós vamos assar um pão, mas um pão que parece uma batata. Quando vi esse pão pela primeira vez, fiquei encantada porque ele parece exatamente uma batata. Eu adoro comidas que imitam outras. Já fiz algumas no passado, principalmente com pão. Já fiz pão que parece uma banana e pão que parece exatamente uma tangerina, que você pode até descascar a casca do pão. Parece muito com a casca de uma tangerina. Tenho muito orgulho desse vídeo. Aquela receita ficou incrível. Realmente muito impressionante. Mas hoje vamos fazer um vegetal. Vamos fazer uma batata. Esse pão parece exatamente uma batata e é recheado com um creme de batata com queijo e bacon. Irresistível. Perfeito para festas de fim de ano. Seria super fofo levar para compartilhar em uma festa e entregar um pãozinho quente para alguém, vendo a reação da pessoa pensando: isso é uma batata? Ou talvez eles achassem que parece uma batata russet crua. Então talvez não ficassem com vontade de comer. Mas se você dissesse para eles que é pão, eu ficaria curiosa para ver qual seria a reação deles. Então vamos começar a fazer pão de batata. Tipo pão de batata de verdade. Eu ia fazer aspas com as mãos, mas isso aqui é aspas. Então, este é pão de batata de verdade. Certo. Então, eu vou misturar tudo na minha batedeira porque eu tenho uma. Mas se você não tiver, ainda dá para fazer esse pão. Só vai ter que fazer à mão, o que pode demorar um pouquinho mais. Vou começar com o batedor raquete para misturar e depois trocar para o gancho de massa para sovar. Primeiro, adicione os ingredientes secos. Tenho aqui 200 gramas de farinha de pão. Não é muito. Acho que essa vai ser uma receita relativamente pequena. E é isso. Vamos adicionar o açúcar, um pouquinho para adoçar. E claro, o fermento. Esse é fermento instantâneo que vai fazer o pão crescer. E um pouco de sal kosher. Isso é cerca de 3/4 de uma colher de chá. E vamos misturar só para incorporar tudo. Esse barulho de rangido é meio terrível. Certo, agora vamos adicionar nossos ingredientes líquidos. Tenho 95 gramas de leite aqui, e ele está levemente morno, mas não muito quente. Caso contrário, vamos matar nosso fermento. E aqui tenho 25 gramas de ovo batido. Não é uma quantidade estranha? Achei que seria um ovo inteiro, mas o meu pesava 45 gramas. Primeiro bata o ovo e depois pese. Acho que equivale a 3/4 ou metade de um ovo, talvez uma gema. A receita só pedia ovo batido, então foi isso que fiz. Agora adiciono o ovo batido. E então vamos misturar isso. Certo, então depois de mais ou menos 1 minuto, formou uma massa. Agora vou trocar o batedor pelo gancho de massa. Vamos sovar por 10 minutos na velocidade baixa com o gancho de massa. Depois, adicione 2 colheres de manteiga em temperatura ambiente e sove em velocidade alta por 15 minutos. Muito sovar. Depois vamos cobrir a bola de massa e colocá-la em um lugar quente, deixando crescer por cerca de 2 horas, ou até que a massa dobre de tamanho, e então vamos moldá-las. Então, enquanto nossa massa descansa, vamos preparar o recheio para os pães de batata. Temos 2 batatas de verdade aqui. São 2 batatas russet cozidas. Nossos pães, com sorte, vão ficar mais ou menos assim depois de assados. Muito engraçado. Elas estão quentes e agora vamos amassar. Precisamos de 200 gramas de batata cozida. Você pode fervê-las, pode cozinhá-las no vapor. Fervê-las pode deixá-las um pouco úmidas demais. Eu cozinhei as minhas no micro-ondas. Só queremos que elas estejam cozidas para podermos amassá-las. Então precisamos de 200 gramas de batata cozida e eu tenho aqui 2 batatas de tamanho médio para pequeno. Vamos ver se isso é suficiente. Sim, cada uma. Ok. Então, 2 batatas pequenas em um copo medidor dá mais ou menos 1,5 xícaras. Então, 2 batatas menores, aquelas que cabem na palma da sua mão. Como vamos amassá-las, estou tirando as cascas, mas se preferir, pode deixá-las. Ah, perfeito, perfeito, 202, dentro da minha tigela.
Vou usar meu espremedor de batatas para amassá-las. Se você não tiver um desses, tudo bem. Você pode amassar com um garfo ou um amassador de batatas. Eu gosto dessa ferramenta porque ela é eficiente. E eu simplesmente tenho um. Então, por que não usar? Isso garante que você não vai ficar com grumos. Mas suas batatas precisam estar bem macias, senão elas não vão amassar. Tipo, eu estou tendo dificuldade para amassar elas. Ok, vamos lá. Bom exercício. Raspe todas as batatas. Perfeito. Agora vou colocar isso na balança. Para os outros ingredientes, vou adicionar um pouco de sal. Quanto de sal? Tá escrito 2 gramas de sal. Isso equivale a meia colher de chá e um pouco de pimenta. Gosto de muita pimenta, então vou colocar bastante. Agora, vamos colocar um pouco de manteiga. Aqui pede 10 gramas, cerca de 2 colheres de sopa. E vou cobrir a manteiga com as batatas quentes para que ela derreta. Agora vamos adicionar um pouco de queijo ralado, 25 gramas. Ah, não é muito queijo não. Então isso deve ser mais ou menos 1/4 de xícara rasa e um pouco de bacon. A receita pede pedacinhos de bacon. Eu tenho um pouco de bacon que sobrou e vou só picar em pedacinhos. Se você não tiver pedacinhos de bacon ou não quiser adicionar carne, pode substituir por cebolinha ou salsinha. Então eu vou adicionar. Isso dá mais ou menos 5, algumas colheres de sopa de pedacinhos de bacon. Isso aqui é mais ou menos 2 fatias de bacon. Basicamente, estamos fazendo a cobertura de uma batata assada para colocar dentro desse pão. Legal. Então, isso é quase exatamente 2 pedaços de bacon frito. Ok, agora vamos apenas misturar tudo isso. Como as batatas estão quentes, isso vai derreter a manteiga e esquentar um pouco o queijo. Então, mexa para incorporar. Certifique-se de que toda aquela manteiga esteja derretida. Eu poderia ter cortado em pedaços menores e incorporado mais rápido. Então, como isso vai ficar dentro do pão, queremos garantir que esteja bem temperado, ou seja, bem salgado. E está. Também tem um pouco de sal no pão, mas, na minha opinião, os recheios devem ser bem temperados porque vai ter uma crosta ou algo ao redor deles. Então precisa ser mais salgado do que você imagina. Também temos uma boa quantidade de bacon ali. Certo, agora vamos dividir isso em 8 pedaços iguais. Então 4 e depois cada um desses 4 ao meio. Em seguida, enrole cada um em uma bolinha. A receita pede batata russet, ideal para assar por ser fofinha e não serosa, o que considero uma ótima escolha. Mas, para ser sincera, nós não temos uma. Tenho certeza de que você pode substituir por uma batata comum. Tudo bem, desde que esteja bem temperada. Você vai sentir o sabor de uma batata assada, certo? Agora temos 8 bolinhas de batata. Agora vamos modelar nossa massa. Então, aqui está a massa. Depois que ela descansou por algumas horas, ela não cresceu tanto assim para mim. Essa é uma massa muito interessante. Ela é bem firme. Achei que seria uma massa tipo brioche, já que é enriquecida, mas essa é mais seca. Muito curioso, bem curioso. Ela é macia, mas quando estava na batedeira estava bem seca. Conferi minhas medidas novamente, segui a receita e vou dividir em 8 pedaços. Então, eu forrei minha assadeira com um pouco de papel manteiga. É aí que vamos colocá-los quando terminarmos. Vou achatar isso agora. Enrole um pouco. Assim podemos desenvolver nossa bolinha de recheio. Então, a massa está maleável. Ela teve bastante tempo para descansar, então é bem fácil de manipular. Ela não quer esticar demais, o que é ótimo. Só quero garantir que ela seja grande o suficiente para acomodar nosso recheio. Então, coloque nosso recheio dentro. E agora vamos dobrar as bordas ao redor. Como se estivéssemos fazendo um bolinho.
As dobras não são importantes, só queremos envolver a bolinha de batata, certo? Então isso vai ficar embaixo. Isso vai ser o topo. E aí é só enrolar e moldar para que fique parecendo uma batata. É uma batata bem pequena. Olha que fofinha. Parece uma batata nova. Agora vamos só colocar na assadeira para descansar um pouco. Ai, meu Deus! Vai ficar ainda mais com cara de batata. Mas vamos preencher todas antes. Então vamos repetir. Vou pegar a nossa massa, abrir, colocar o recheio dentro, puxar e beliscar para fechar. Exatamente como se você estivesse fechando uma bolsinha de cordão. Essa massa é interessante, porém, porque ela é quase como uma argila, bem rígida. Certo, vou continuar com o resto dessas. E depois vamos dar os toques finais antes de assar nossas batatas. Nossas pseudo-batatas. Certo. Vejo vocês em breve, queridas. Nossas bolinhas de massa agora têm recheio de batata. Tão fofinhas, mas ainda não prontas. Queremos que a batata fique desse jeito no final. Esta é uma batata de verdade, marrom empoeirada e um pouco irregular. Vamos conseguir isso combinando 2 colheres de sopa de farinha comum com 1 colher de sopa de cacau em pó. Esse será nosso acabamento de terra. Misture um pouco. Agora vamos enrolar as bolinhas de massa, cobrindo todas elas. Olha, tá realmente parecendo empoeirado e fofo. Agora vamos pegar um hashi e fazer alguns olhinhos, só umas marquinhas ali. Os olhinhos para deixar um pouco imperfeito, mas mais parecido com uma batata. Ficou muito fofinho, né? Agora vamos assar em forno pré-aquecido a 170 graus, um pouco menos que o típico 180 por 20 minutos. Queremos cobri-los levemente com papel alumínio para que eles não fiquem dourados. Queremos que fiquem branquinhos e parecendo batata. Volto quando nossos pãezinhos de batata estiverem prontos. Até daqui a pouco! Certo, meus amores. Tirei meus pãezinhos de batata do forno e estão tão fofinhos. Eles parecem ainda mais com batatas. Eles cresceram só um pouquinho. Mas o mais importante é que o acabamento está muito parecido com batata. Sim. Eles têm aquela textura de batata mesmo. Na minha opinião, eles são quase mais batata que uma batata de verdade. Tipo, aqui está uma batata de verdade, mas olha, aquilo parece uma batata. Pra mim, ainda parece uma batata. Eles são tão fofinhos. Olha só isso. Peguei um haste e fiz um buraco muito perfeito. Depois usei o cabo do pincel de confeitaria para deixar as cavidades mais orgânicas e irregulares, parecendo olhos. E aí também usei esse pincel para tirar o excesso de farinha e cacau em pó. Além disso, quando eu misturei a proporção de 2 colheres de sopa de farinha para 1 colher de sopa de cacau em pó, achei que as batatas ficaram um pouco escuras demais. Então adicionei mais farinha na mistura e consegui esse acabamento, que eu acho que ficou mais realista do que esse aqui. Então isso provavelmente vai depender do tipo de cacau em pó que você tem. Alguns cacaus em pó processados à moda holandesa, por exemplo, tendem a ser um pouco mais escuros na cor. Então ele te dá esse acabamento em vez daquele. Mas estou muito feliz com o resultado destes. Olha só que fofo! Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que na receita pede para colocar uma bandeja de água embaixo, da forma para cozinhar os pãezinhos no vapor enquanto assam. Fiz isso, mas após 20 minutos, pareciam crus. Como saber se o pão está assado? Você mede a temperatura? Medi e pães costumam ficar prontos a cerca de 190 graus Fahrenheit, mas os meus estavam em 120 graus após 20 minutos. Deixei mais 15 minutos além dos 20 iniciais, até atingir 190 graus internos. Agora que eles assaram lindamente, vamos lá abrir e ver como ficaram. Certo, eu adoro como eles assaram. Como ficaram com essa textura meio ondulada, parecendo uma pele. Eles estão com uma aparência ótima. Certo, vamos abrir um e ver como está por dentro. Olha só isso! Esse é o nosso recheio de batata com bacon, queijo e manteiga. Tudo envolto em pão.
Que fofo. Vamos tentar. Um pedaço grande de bacon aqui. Certo. Minha primeira vez provando pão de batata recheado com batata. Itadakimasu. Estava curiosa se aquela pouca quantidade de cacau em pó daria sabor, mas não dá. Não tem gosto de chocolate. Tudo o que você sente é aquele recheio fofinho de batata que fizemos, que está cheio de bacon, queijo e manteiga. É rico, mas não exagerado, então não fica muito decadente ou pesado. Na verdade, me lembra muito uma casca de batata, só que sem a casca. Com a luva. Ao comer, é confuso por causa da camada fina e fofinha, parecida com pão por fora. E aí o meio é recheado com purê de batata muito bem temperado. Você não sabe direito o que está comendo. Pão. Casca de batata. Purê de batatas, delicioso. Sinto que fiz uma falsa batata com batata. Mas tem algo em fazer comidas falsas que é tão divertido e tão incrivelmente fofo. E o fato de ser delicioso também é um bônus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha aprendido algo. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos. Me siga nas redes sociais, curta este vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Tilu se cuida. Tchau. Tão fofinho! Pão de batata que parece uma batata de verdade. Ai, eu amei.